Corri pelo corredor do hospital com o coração na garganta e um choro contigo no peito. Meu único filho estava internado em estado grave na UTI. Quando cheguei na porta do quarto onde ele estava, uma enfermeira me puxou bruscamente pelo braço para um quarto vazio e sussurrou: "Esconda-se e espere. Confie em mim." Minutos depois, ouvi algo que fez meu coração parar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Me chamo Elaine, tenho 63 anos e sempre acreditei que um amor verdadeiro dura para sempre. Foi isso que tive com meu marido Pedro, por 35 anos, até que um infarto súbito o levou embora há 7 anos. Restou apenas eu e nosso único filho, Lucas, que sempre foi o centro do meu mundo. Quando Lucas conheceu Vanessa em uma convenção de trabalho há 5 anos, fiquei genuinamente feliz por ele. Aos 38 anos, meu filho merecia encontrar alguém que o fizesse sorrir como Vanessa fazia. Era uma mulher bonita, com cabelos escuros ondulados, olhos verdes penetrantes e um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Ela tinha 33 anos, trabalhava com marketing digital e parecia encantar todos ao seu redor. O namoro avançou rapidamente. Em menos de um ano, eles já estavam casados e morando na casa que eu havia ajudado Lucas a comprar com a herança deixada por Pedro. Uma casa grande, com jardim espaçoso e piscina, em um bairro arborizado. Eu havia contribuído com quase $150 mil para a entrada, praticamente todo o dinheiro que Pedro me deixou. "É um investimento no nosso futuro, mãe", Lucas tinha dito. "Um dia, essa casa valerá o dobro e, além disso, é um lugar onde poderemos criar seus futuros netos." Os primeiros 2 anos foram maravilhosos. Vanessa me convidava para jantares, fazíamos compras juntas e eu realmente acreditava ter ganhado uma filha. Ela me chamava de Mamãe Elaine e parecia verdadeiramente se importar com nossa família. Então, quase imperceptivelmente no início, as coisas começaram a mudar. Os convites para jantar ficaram mais raros. Lucas começou a cancelar nossos almoços de domingo, sempre com desculpas relacionadas ao trabalho ou a compromissos com amigos de Vanessa. Quando eu os visitava, percebia olhares irritados dela quando Lucas não estava olhando. "Lucas está extremamente ocupado agora, Elaine", ela começou a me dizer. "A empresa dele está em fase de expansão e ele realmente precisa focar. Talvez seja melhor ligar antes de vir." Em 3 anos, eu havia passado de membro querido da família a uma visita incômoda. De Mamãe Elaine para apenas Elaine, dito com uma frieza que me deixava desconcertada. Lucas também mudou. O filho atencioso que me ligava quase diariamente agora mal respondia minhas mensagens. Quando eu expressava preocupação, ele ficava irritado. "Mãe, não começa. Vanessa já me contou que você tem sido difícil com ela. Eu tenho uma vida agitada agora. Não posso ficar correndo para te ver toda vez que você se sente sozinha." Aquilo doía como uma punhalada. Eu nunca havia sido difícil com Vanessa. Pelo contrário, engolia em seco cada vez que ela era rude comigo, sempre para não criar problemas para Lucas. E nunca exigi que ele corresse para me ver. Apenas sentia falta dos nossos momentos juntos. 2 meses atrás, emprestei a Lucas mais $200 mil, praticamente todas as minhas economias restantes, para que ele investisse em sua empresa de consultoria. Foi um pedido feito em um raro almoço que tivemos sozinhos, onde ele pareceu momentaneamente o filho amoroso de sempre. "É um negócio garantido, mãe. Estou fechando contratos enormes. Em 1 ano, devolvo tudo com juros. Você confia em mim, não confia?" Claro que eu confiava. Era meu filho. Assinei os papéis transferindo o dinheiro sem ler as letras miúdas. Afinal, éramos família. Na semana passada, recebi uma ligação que mudou tudo. Era uma quinta-feira chuvosa e eu estava preparando um ensopado, pensando em levar um pouco para Lucas, mesmo sem convite. O telefone tocou e atendi sem olhar o identificador. "Elaine?" A voz de Vanessa soou fria, quase clínica.
Lucas está no Hospital Memorial. Teve um colapso no escritório. Se quiser vir, o quarto é o 305. Ela desligou antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. Não mencionou a gravidade, os sintomas, nada. Apenas aquelas informações básicas, passadas como quem informa o horário de um ônibus. Desliguei o fogão e saí correndo. Nem me importei em trocar as roupas caseiras que vestia. A única coisa que importava era chegar até meu filho. Peguei 2 ônibus, já que nunca aprendi a dirigir. Pedro sempre cuidava disso, e depois Lucas me levava onde eu precisasse. A viagem pareceu interminável. Quando finalmente cheguei ao hospital, meu coração batia freneticamente. Corri pelos corredores, procurando desesperadamente o quarto 305. Virei um corredor e de repente senti uma mão firme agarrar meu braço, me puxando para o lado. "Senhora Elaine?" Uma voz feminina sussurrou com urgência. Olhei para cima e vi uma enfermeira de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque firme e olhos escuros intensos. Seu crachá dizia: Sofia Torres, enfermeira-chefe. "Sim, sou eu", respondi confusa. "Venha comigo, rapidamente", ela ordenou, me puxando para um quarto vazio. "Esconda-se e espere. Confie em mim." "Mas, meu filho, ele..." "Por favor", ela insistiu, seus olhos implorando. "É sobre seu filho. Preciso que fique aqui, quieta. Você entenderá tudo em poucos minutos." Ela fechou a porta, deixando-me paralisada no quarto escuro e silencioso. Minha respiração estava acelerada, minhas mãos tremiam. O que poderia ser tão urgente que me impediria de ver meu filho? Então eu ouvi vozes vindas do corredor, parando bem em frente à porta. Reconheci imediatamente a voz de Vanessa, mas havia algo diferente nela. Um tom frio e calculista que eu nunca tinha ouvido antes. "Sim, Mark, tudo está indo conforme o plano", ela dizia a alguém ao telefone. "Os médicos acham que é estresse e fadiga crônica. Ninguém percebeu os comprimidos que misturo no suco dele todas as manhãs. Ele nem nota o gosto amargo." Tapei a boca com as mãos para não gritar. "O quê? Comprimidos no suco? Meu filho estava sendo envenenado." "A sogra está a caminho, mas isso não importa", ela continuou. "Ela é apenas uma velha tola que praticamente me entregou tudo de bandeja. A casa está no nome dele, mas já preparei documentos de transferência para quando ele não puder mais assinar." Senti meu corpo gelar. O quarto começou a girar ao meu redor. "Sim", ela riu baixinho. "Depois que ele morrer, terei a casa, a empresa, as contas bancárias, tudo. E aquela velha não terá direito a nada. Legalmente, ela não é nada para mim. Morrer." Ela realmente disse morrer. Meu filho, meu Lucas, estava sendo envenenado metodicamente por sua própria esposa, a mulher em quem ele confiava, que ele amava, com quem compartilhava sua vida. Ela estava tirando a vida dele, gole a gole, dia após dia. "Só preciso de mais algumas semanas no máximo", ela continuou. "Os médicos já disseram que o coração dele está fraco. Quando parar completamente, ninguém questionará. Apenas mais um executivo de meia-idade que trabalhou demais e não cuidou da saúde." Minhas pernas cederam e escorreguei pela parede até o chão. Como eu poderia ter sido tão cega? Como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Todos os sinais estavam lá. Lucas cada vez mais pálido, sempre cansado, reclamando de dores de cabeça e tontura nas raras vezes que nos víamos. E Vanessa, sempre atenciosa, preparando seu suco especial todas as manhãs, afastando-o de todos que poderiam perceber seu declínio, especialmente de mim. Ela havia criado um plano perfeito: isolar Lucas de todos que o amavam, esvaziar suas contas bancárias, conquistar sua confiança completa e então, lentamente, tirar sua vida. E eu havia facilitado tudo, entregando-lhe dinheiro, a casa, e me afastando quando ela começou a me empurrar para longe. "A enfermeira está vindo." "Preciso desligar", disse Vanessa abruptamente. "Te ligo mais tarde com atualizações." Seus passos se afastaram pelo corredor. Fiquei ali,
no chão daquele quarto escuro, tentando processar a monstruosidade que acabara de descobrir. Meu filho estava morrendo, e eu era possivelmente a única pessoa que poderia salvá-lo. A porta se abriu suavemente. Era a enfermeira Sofia, com expressão grave. "Agora você entende", ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Descobri há 2 semanas quando comecei a notar padrões nos sintomas do seu filho e a comportamento suspeito da esposa, mas precisava de provas." "Como?" Foi tudo o que consegui murmurar. "Minha irmã morreu assim", ela disse com voz embargada. "Envenenada pelo marido durante meses. Quando percebemos, era tarde demais. Reconheci os sinais no seu filho, os mesmos sintomas, o mesmo declínio gradual e a mesma esposa atenciosa que nunca deixava ninguém ficar sozinho com ele por muito tempo." Ela estendeu a mão e me ajudou a levantar. "O que podemos fazer?" perguntei, sentindo um desespero e uma raiva que nunca havia experimentado antes. "Já comecei a fazer exames toxicológicos específicos no sangue do seu filho, sem o conhecimento dela. Tenho um amigo no laboratório e gravei a conversa dela no corredor." Sofia apertou meu braço gentilmente. "Mas precisamos de mais provas, e precisamos que você haja normalmente, como se não soubesse de nada." "Como posso fingir não saber que ela está matando meu filho?" "Porque é a única chance que temos de salvá-lo", Sofia respondeu com firmeza. "Se ela suspeitar, vai destruir as evidências e nunca poderemos provar nada. Talvez até acelere o processo." Respirei fundo, tentando acalmar o tremor que tomava conta de todo o meu corpo. "O que eu preciso fazer?" Sofia me olhou nos olhos. "Entre naquele quarto e seja a sogra preocupada que ela espera que você seja. Chore, pergunte o que aconteceu, ouça as mentiras dela. E enquanto isso, vamos trabalhar para conseguir as provas de que precisamos para colocá-la atrás das grades e salvar seu filho." Nunca fui atriz, mas naquele dia interpretei o papel mais importante da minha vida. Enxuguei as lágrimas, arrumei o cabelo e caminhei até o quarto 305 com o coração pesado, mas determinado. Quando entrei, a cena parecia saída de um filme. Lucas estava deitado na cama, pálido como um fantasma, com tubos e monitores conectados a seu corpo. Vanessa estava sentada ao lado dele, segurando sua mão, a imagem perfeita da esposa devota. Quando me viu, ela rapidamente enxugou lágrimas inexistentes e se levantou para me abraçar. "Elaine, que bom que você veio", ela disse, com uma voz embargada que agora eu sabia ser completamente falsa. "Ele teve um colapso no escritório. Os médicos dizem que é exaustão severa, possivelmente combinada com algum problema cardíaco." Olhei para meu filho e senti uma dor física no peito. Lucas, sempre tão forte e saudável, parecia ter envelhecido 10 anos. Suas bochechas estavam encovadas, olheiras profundas marcavam seus olhos fechados. Sua respiração era superficial, e o monitor ao lado mostrava batimentos cardíacos irregulares. "O que os médicos disseram exatamente?" perguntei, forçando-me a olhar para Vanessa em vez de agarrar seu pescoço, como meu instinto gritava para fazer. "Que as próximas 48 horas são críticas." Ela suspirou dramaticamente. "Dizem que seu coração está muito fraco. Estresse crônico, provavelmente. Você sabe como ele trabalha demais." Trabalha demais. A desculpa perfeita para explicar o envenenamento gradual. Qualquer sintoma poderia ser atribuído ao estresse, à exaustão. E Lucas realmente trabalhava muito, especialmente nos últimos anos. Quão conveniente para os planos dela. "Posso ficar um momento a sós com ele?" pedi, tentando manter a voz calma. Vanessa hesitou brevemente. "Claro", ela disse, embora seus olhos mostrassem clara relutância. "Vou pegar um café. Você quer alguma coisa?" "Não, obrigada", respondi, evitando seu olhar para não revelar o ódio que sentia crescer dentro de mim. Assim que ela saiu, corri para o lado de Lucas e peguei sua mão entre as minhas. Estava fria, os dedos levemente azulados. "Lucas, meu filho", sussurrei,
lutando contra as lágrimas. Estou aqui. Vou te tirar dessa, eu prometo. Não vou deixar ela te machucar mais. A porta se abriu e Sofia entrou rapidamente, empurrando um carrinho de medicamentos. Não temos muito tempo, ela disse, verificando os sinais vitais de Lucas. O Dr. Mendes já está analisando os primeiros resultados de toxicologia. Encontramos níveis alarmantes de digoxina no sangue dele. Digoxina? É um medicamento para o coração. Em doses controladas, é terapêutico. Em doses altas ou contínuas, sem necessidade médica, causa arritmias cardíacas, náuseas, confusão mental e, eventualmente, parada cardíaca. É quase impossível detectar sem procurar especificamente por isso, porque muitos dos sintomas parecem problemas cardíacos naturais. Senti meu estômago revirar. Como ela conseguiu isso? Provavelmente pela internet, ou roubou de algum paciente idoso. Não é difícil de obter para quem sabe onde procurar. Sofia ajustou o soro de Lucas. Estamos administrando o antídoto específico agora, discretamente. Fragmentos de anticorpos que se ligam à digoxina e a removem da circulação. Ele vai ficar bem? Perguntei, minha voz falhando. Sofia olhou para Lucas com expressão grave. Se começamos o tratamento a tempo, sim, mas precisamos de mais provas contra ela. Precisamos encontrar a fonte, os comprimidos, registros de compra, qualquer coisa que prove que ela está fazendo isso deliberadamente. Como posso ajudar? Precisamos verificar a casa de vocês. Ela deve guardar os comprimidos em algum lugar. A ideia de entrar na casa onde Vanessa morava me aterrorizava, mas eu faria qualquer coisa para salvar meu filho. Posso tentar ir lá enquanto ela está aqui no hospital, sugeri. Tenho uma chave reserva que Lucas me deu há anos. Sofia assentiu. Precisamos ser extremamente cautelosos. Se ela suspeitar, pode destruir tudo. Ela tirou um pequeno dispositivo do bolso. Este é um gravador. Mantenha-o ligado sempre que estiver com ela. Qualquer confissão, qualquer deslize, pode ser crucial. Guardei o gravador na bolsa quando ouvimos passos no corredor. Sofia rapidamente fingiu verificar o monitor cardíaco quando Vanessa entrou, segurando um copo de café. Está tudo bem? Vanessa perguntou, olhando suspeitosamente para Sofia. Sim, apenas verificando os sinais vitais, Sofia respondeu profissionalmente. Os medicamentos estão começando a fazer efeito. Volto mais tarde. Ela saiu, lançando-me um olhar significativo. Os médicos disseram quando ele pode acordar? Perguntei, retornando ao meu papel de sogra preocupada. Vanessa sentou-se novamente, colocando cuidadosamente sua bolsa de grife ao lado da cadeira. Eles não têm certeza. Pode levar dias, ou... Ela fez uma pausa dramática. Existe a possibilidade de ele não acordar, ou acordar com danos cerebrais permanentes. O coração dele parou por alguns minutos antes da ressuscitação. Ela estava preparando o terreno, percebi, criando a narrativa para quando Lucas morresse. Um triste acidente médico, um coração que simplesmente desistiu depois de anos de estresse. Ninguém suspeitaria de assassinato. Não pode ser, murmurei, e as lágrimas que derramei eram completamente reais. Ele é tão jovem. Eu sei, Vanessa suspirou, colocando a mão no meu ombro em falso consolo. Mas precisamos nos preparar para todas as possibilidades. Ficamos ali por horas, ela fingindo ser a esposa devotada, eu fingindo não saber que estava sentada ao lado da mulher que tentava matar meu filho. O quarto permaneceu silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores e o murmúrio ocasional de enfermeiras no corredor. Por volta das 8 da noite, vi minha oportunidade. Vanessa! Disse eu. Você não precisa ficar aqui a noite toda. Deve estar exausta. Por que não vai para casa descansar um pouco? Eu posso ficar com ele. Ela imediatamente balançou a cabeça. Não posso deixá-lo. E se ele acordar e eu não estiver aqui? Você precisa cuidar de si mesma para poder cuidar dele. Insisti, usando suas próprias táticas manipuladoras contra ela. Além disso, você pode tomar um banho, trocar de roupa.
Talvez trazer algumas coisas para ele. Tenho certeza que ele gostaria de ter seu travesseiro favorito quando acordar. Mencionei o travesseiro propositalmente. Era algo pessoal, algo que apenas uma esposa amorosa pensaria em trazer. Algo que ela não poderia recusar sem parecer desatenciosa. Vanessa hesitou, claramente relutante em deixar Lucas sozinho comigo. O que ela temia? Que ele acordasse e me contasse algo? Ou que sem ela para ministrar mais veneno, ele começasse a se recuperar? Acho que você tem razão. Ela finalmente cedeu. Só algumas horas. Vou tomar um banho, pegar algumas roupas e voltar. Claro, sorri, tentando parecer genuína. Estarei aqui com ele. Quando ela finalmente saiu, respirei fundo pela primeira vez em horas. Sofia entrou alguns minutos depois, trancando a porta atrás de si. Ela saiu? Foi para casa tomar um banho e buscar algumas coisas. Perfeito. Temos no máximo 2 horas. Sofia tirou um celular do bolso. Já acionei meu contato na polícia. A detetive Helena está a caminho, mas precisamos de evidências concretas. Você consegue ir até a casa agora? Olhei para Lucas, relutante em deixá-lo. Não se preocupe, Sofia assegurou. Agora que ela saiu, vamos aumentar a dose do antídoto. O Dr. Mendes estará aqui o tempo todo. Seu filho está seguro conosco. Assente, tomando coragem. O que devo procurar exatamente? Comprimidos, frascos de medicamentos, especialmente se não tiverem rótulos ou tiverem rótulos estranhos. Registros de compra, conversas no computador ou o telefone dela sobre medicamentos. Qualquer coisa que conecte ela diretamente à digoxina. Peguei minha bolsa e o gravador. E se ela voltar enquanto estou lá? Manteremos contato por telefone. Se soubermos que ela está saindo do hospital, você terá tempo de sair antes que ela chegue em casa. Com o coração acelerado, saí do hospital pela entrada lateral para evitar ser vista. Peguei um táxi até a casa de Lucas, a casa que eu ajudei a comprar, que agora abrigava a mulher que planejava matá-lo. Durante todo o trajeto, não conseguia parar de pensar em como tinha sido tão cega. Sinais que agora pareciam óbvios. O afastamento gradual de Lucas, a insistência de Vanessa em preparar todas as refeições dele, a maneira como ela ficava tensa quando eu sugeria que ele consultasse um médico para seu cansaço crônico. Quando cheguei à casa, estava completamente escura. Usei minha chave reserva para entrar, movendo-me silenciosamente como uma ladra em minha própria família. Comecei pelo óbvio, o banheiro do casal. Vasculhei o armário de medicamentos, verificando cada frasco, cada caixa. Nada suspeito. A cozinha também não revelou nada além de vitaminas e suplementos comuns. O escritório de Vanessa era minha próxima parada. Nunca tinha entrado ali. Era seu espaço, como ela sempre frisava. Agora eu entendia por quê. O cômodo era impecavelmente organizado, com uma mesa de trabalho elegante e prateleiras cheias de livros de marketing e negócios. Seu laptop estava sobre a mesa, mas estava bloqueado por senha. Vasculhei as gavetas cuidadosamente, tentando não desarrumar nada. Na última gaveta, encontrei uma caixa de metal trancada. Pequena, do tipo usada para guardar documentos importantes. Tentei abri-la, mas estava fechada a chave. Onde estaria essa chave? Olhei ao redor e notei um pequeno porta-joias na estante. Dentro dele, entre colares e anéis caros, muitos dos quais Lucas tinha comprado com o dinheiro que eu emprestei, encontrei uma chave minúscula. A caixa se abriu com um clique suave. O que encontrei dentro gelou meu sangue. Vários frascos pequenos, sem rótulos, contendo comprimidos brancos. Um caderno com anotações detalhadas de dosagens e datas. Extratos bancários mostrando compras em sites farmacêuticos estrangeiros. E o mais chocante, um documento intitulado Plano de Sucessão, detalhando como transferir todos os bens de Lucas após sua morte. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Sofia. Vanessa saiu do hospital há 5 minutos. Saia daí, agora. Rapidamente fotografei todos os documentos e os frascos com meu celular. Recoloquei tudo exatamente como estava, tranquei a caixa e a retornei à gaveta. Coloquei a chave de volta no porta-joias.
Estava saindo do escritório quando ouvi o som de um carro estacionando na entrada. Olhei pela janela e vi os faróis do carro de Vanessa iluminando a garagem. Tarde demais para sair pela porta da frente. Tinha que encontrar outra saída, e rápido. Meu coração disparou quando ouvi a chave de Vanessa na porta da frente. Ela tinha retornado muito mais cedo do que esperávamos. Olhei freneticamente ao redor, procurando uma rota de fuga. O escritório tinha uma porta para o quintal dos fundos, mas estava trancada e eu não tinha certeza se conseguiria destrancá-la silenciosamente. Movida pelo puro instinto de sobrevivência, deslizei para dentro do closet do escritório, um espaço pequeno usado para armazenar material de escritório. Fechei a porta suavemente no exato momento em que Vanessa entrou na casa. Através da fresta da porta, vi as luzes se acenderem no corredor. Seus passos ecoavam no piso de madeira, aproximando-se do escritório. Contive a respiração, pressionando-me contra a parede do closet. Claro que vou trazer o travesseiro dele, Vanessa falava ao telefone, sua voz completamente diferente do tom preocupado que usava no hospital. Mas não é como se ele fosse acordar para usá-lo, certo? O doutor disse que os danos são extensos. Uma pausa enquanto ela ouvia a resposta. Não estou preocupada com a velha. Ela é completamente inofensiva. Provavelmente está chorando ao lado da cama dele agora, sem fazer ideia de nada. Patético, na verdade. Patético? A raiva fervia dentro de mim, mas mantive-me absolutamente imóvel. De qualquer forma, vim buscar alguns documentos importantes. Precisamos estar preparados caso as coisas aconteçam mais rápido que o esperado. Meu sangue gelou. Ela veio buscar os documentos que eu acabara de ver, o tal plano de sucessão. Ela estava acelerando seu plano. Vi-a caminhar diretamente para a mesa, abrir a gaveta e tirar a caixa metálica. Através da fresta, observei enquanto ela pegava a chave no porta-joias e abria a caixa. Ela retirou os documentos, mas também pegou um dos frascos de comprimidos. Sim, estou levando mais. Melhor garantir que tudo termine no hospital mesmo. Muito mais limpo assim. Ninguém questiona quando um homem com problemas cardíacos morre em um hospital. Tive que colocar a mão sobre a boca para não gritar. Ela estava planejando terminar o serviço esta noite. Se eu não tivesse descoberto seu plano, se Sofia não tivesse me interceptado no corredor, Lucas poderia estar morto até o amanhecer. Vanessa guardou os documentos e o frasco na bolsa, trancou a caixa novamente e a devolveu à gaveta. Ela saiu do escritório e ouvi seus passos subindo as escadas, provavelmente indo ao quarto pegar o travesseiro e algumas roupas. Era minha chance. Saí silenciosamente do closet e me dirigi à porta dos fundos. Consegui destrancá-la sem fazer barulho e escorreguei para o jardim escuro. Contornando a casa, consegui chegar à rua lateral sem passar pela entrada principal. Caminhei rapidamente por 2 quarteirões antes de parar para respirar, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Peguei meu telefone e liguei para Sofia. Estou fora da casa, sussurrei. Ela quase me pegou. Está voltando para o hospital e trouxe mais veneno com ela. Você encontrou alguma prova? Sofia perguntou urgentemente. Sim, fotografei tudo. Frascos sem rótulo, anotações de dosagem, até um documento chamado plano de sucessão. E gravei ela ao telefone falando sobre garantir que tudo termine no hospital. Volte imediatamente. A detetive Helena chegou e está revisando os resultados toxicológicos. Seu filho está começando a responder ao antídoto, mas precisamos manter Vanessa longe dele a todo custo. Peguei o primeiro táxi que passou e voltei ao hospital o mais rápido possível. Quando cheguei, Sofia me esperava na entrada dos fundos, junto com uma mulher de terno que presumo ser a detetive Helena. Senhora Elaine. A detetive me cumprimentou com um aperto de mão firme. Sofia me contou tudo. Precisamos ver as evidências que você coletou. Mostrei as fotos dos frascos, dos documentos e reproduzi a gravação da conversa ao telefone. Helena examinou tudo com expressão grave. Isso é extremamente incriminador, ela disse finalmente.
Combinado com os resultados toxicológicos, temos o suficiente para prendê-la, mas precisamos ser estratégicos. Ela está vindo para o hospital agora, com mais veneno, lembrei, o pânico crescendo em minha voz. É exatamente por isso que precisamos agir com cuidado, Helena explicou. Queremos pegá-la em flagrante. Se a prendermos agora, um bom advogado pode alegar que as provas são circunstanciais, mas se a pegarmos tentando administrar o veneno... O plano era aterrorizante, mas lógico. Precisávamos usar meu filho como isca para capturar sua própria esposa. A ideia me deixava fisicamente enjoada. Vamos monitorar o quarto dele continuamente, Sofia assegurou, percebendo minha hesitação. Câmeras discretas já foram instaladas. Temos enfermeiros prontos para intervir imediatamente ao primeiro sinal de perigo. Dr. Mendes estará no comando do tratamento dele exclusivamente, e apenas enfermeiros de confiança terão acesso ao quarto. Seu filho não corre nenhum risco real. Mesmo com essas garantias, sentia como se estivesse entregando meu filho aos lobos. Mas que escolha eu tinha? Precisávamos parar Vanessa de uma vez por todas. Qual é o plano exatamente? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você estará no quarto quando ela chegar, explicou Helena. Fingirá estar exausta e dirá que precisa ir ao banheiro ou buscar um café. Deixará os dois sozinhos por alguns minutos. As câmeras gravarão tudo. No momento em que ela tentar adicionar qualquer coisa ao soro dele, meus oficiais entrarão. E se ela perceber as câmeras? São praticamente imperceptíveis, Sofia garantiu. E ela está tão confiante, tão certa de que ninguém suspeita, que não vai procurar por elas. Aceitei o plano, embora meu corpo inteiro protestasse contra a ideia de deixar meu filho vulnerável, mesmo que por alguns minutos. Voltamos ao quarto de Lucas, onde ele continuava inconsciente, mas com uma cor ligeiramente melhor nas bochechas. Dr. Mendes, um homem de meia idade com olhos gentis e expressão determinada, me cumprimentou discretamente. Seu filho está respondendo bem ao tratamento, ele me informou em voz baixa, mas ainda não está fora de perigo. Os níveis de toxina no sangue dele são alarmantes. Ela tem administrado isso por quanto tempo, você acha? Não sei ao certo, respondi, sentindo uma pontada de culpa por não ter percebido antes. Talvez meses? Ele começou a parecer realmente doente há uns 3 ou 4 meses. O médico balançou a cabeça, incrédulo. É um milagre que ele tenha aguentado tanto tempo. Deve ter começado com doses muito pequenas, aumentando gradualmente. Sentei-me ao lado da cama de Lucas, segurando sua mão. Agora que sabia a verdade, cada marca em seu rosto parecia gritar para mim. As olheiras profundas, a pele amarelada, a magreza que eu havia atribuído ao estresse do trabalho. Todos sinais de envenenamento sistemático. Sofia e o Dr. Mendes saíram para fazer os preparativos e a detetive Helena foi posicionar seus oficiais. Fiquei sozinha com meu filho, as lágrimas finalmente vindo sem controle. Me perdoe, Lucas, sussurrei, acariciando seu rosto pálido. Devia ter visto isso antes. Devia ter insistido quando comecei a notar algo errado. Mas vou consertar isso, prometo. Ela não vai te machucar mais. Cerca de 20 minutos depois, ouvi os passos familiares de Vanessa no corredor. Sequei rapidamente as lágrimas e retomei meu papel. A porta se abriu e ela entrou, carregando uma pequena mochila e o travesseiro favorito de Lucas. Elaine, você ainda está aqui, ela disse, simulando um sorriso cansado. Deveria ir para casa descansar um pouco. Não se preocupe, ficarei com ele a noite toda. Estou exausta, admiti, e não precisei fingir o cansaço na minha voz. Mas não queria deixá-lo sozinho. Ele não está sozinho. Vanessa colocou a mochila na cadeira e o travesseiro cuidadosamente sob a cabeça de Lucas. Estou aqui agora. Por que não vai buscar um café ou algo para comer? Você parece que precisa. A deixa perfeita. Resisti ao impulso de olhar para a câmera discreta instalada acima da televisão. Talvez você esteja certa, suspirei, levantando-me. Vou até a cafeteria rapidamente. Você quer algo? Não, obrigada. Já tomei café em casa.
Saí do quarto, meu coração batendo tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo. Em vez de ir para a cafeteria, entrei na sala de observação adjacente, onde Helena, Sofia e Dr. Mendes estavam assistindo a um monitor que mostrava o interior do quarto de Lucas. Vanessa esperou alguns segundos após minha saída, verificando seu relógio. Então, com movimentos rápidos e eficientes, pegou sua mochila e retirou um pequeno frasco. Aproximou-se do suporte de soro conectado a Lucas. Aí está ela, sussurrou Helena, inclinando-se para o rádio. Equipe em posição, esperando confirmação visual. Na tela, vimos Vanessa olhar rapidamente para a porta, certificando-se de que estava sozinha. Ela abriu o frasco e retirou uma seringa já preparada. Isso é digoxina líquida concentrada, murmurou o Dr. Mendes. Dose suficiente para parar o coração dele em minutos. Cobri a boca com as mãos, horrorizada. Vanessa posicionou a seringa no acesso do soro, pronta para injetar o conteúdo. Agora, ordenou Helena ao rádio. Tudo aconteceu num piscar de olhos. A porta do quarto se abriu violentamente e 4 policiais entraram, armas em punho. Polícia! Afaste-se do paciente! Mãos onde possamos vê-las! Vanessa congelou, a seringa ainda na mão, a meio caminho do soro. Por um segundo terrível, pensei que ela poderia tentar injetar o conteúdo mesmo assim, num último ato de maldade. Mas ela deixou a seringa cair, seus olhos arregalados em choque e incredulidade. Do que se trata isso? Ela gaguejou, tentando recuperar a compostura. Estou apenas cuidando do meu marido. Helena entrou na sala, mostrando seu distintivo. Vanessa Oliveira, você está presa por tentativa de homicídio. Temos provas de que você tem administrado digoxina ao seu marido sistematicamente, com intenção de causar sua morte. Isso é absurdo, Vanessa exclamou, mas o pânico em seus olhos traía sua culpa. Lucas tem problemas cardíacos. Estou cuidando dele. A seringa em sua mão contém digoxina concentrada, uma dosagem letal, continuou Helena, enquanto os oficiais a algemavam. Temos suas anotações detalhadas, registros de compra e seu detalhado plano de sucessão para herdar os bens dele após sua morte. Não pude me conter. Entrei no quarto, encarando a mulher que quase tirou meu filho de mim. Vanessa me viu e seu rosto transformou-se numa máscara de puro ódio. Você, ela sibilou. Foi você, não foi? Velha intrometida, não conseguiu deixar as coisas seguirem seu curso natural. Natural? Repeti, minha voz tremendo de indignação. Envenenar meu filho gradualmente, roubar tudo o que ele construiu e depois terminar o serviço num hospital é natural para você? Ela sorriu, um sorriso frio que nunca esquecerei. Ele nunca acreditaria em você, sabia? Se tivesse escolhido entre nós dois, teria escolhido a mim. Sempre escolheu. Suas palavras doeram porque continham uma verdade amarga. Lucas havia se afastado de mim por causa dela. Havia acreditado em suas mentiras sobre mim. Mas agora, com as provas esmagadoras, ele seria forçado a enxergar a verdade. Pode até ser, respondi, encontrando uma força que não sabia possuir. Mas agora ele não precisa escolher. Você mostrou quem realmente é. Os policiais a conduziram para fora, ainda protestando sua inocência, ameaçando processos e negando tudo. Mas a seringa, as evidências da casa, os resultados toxicológicos, tudo formava um caso irrefutável. Quando a porta fechou atrás deles, desabei na cadeira ao lado da cama de Lucas, minhas pernas finalmente cedendo sob o peso das últimas horas. Acabou, disse Sofia, colocando a mão em meu ombro. Você foi incrível, Elaine. Mas não havia acabado, não completamente. Lucas ainda estava inconsciente, ainda lutando contra o veneno em seu sistema. O que acontece agora? Perguntei ao Dr. Mendes, que verificava os sinais vitais de Lucas. Agora que sabemos exatamente o que estamos tratando, podemos administrar o protocolo completo de desintoxicação, ele explicou. Não será rápido, mas os danos não parecem permanentes. Seu coração é forte, apesar de tudo.
Quando ele vai acordar? Difícil dizer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns dias. O corpo dele precisa de tempo para se recuperar. Decidi que não sairia do lado dele até que abrisse os olhos. Passei a noite inteira na cadeira desconfortável, segurando sua mão, observando cada respiração, cada pequeno movimento. A equipe médica entrava e saía, verificando monitores, ajustando medicações. No dia seguinte, Sofia chegou cedo, trazendo-me um café decente e um sanduíche. A detetive Helena ligou. Ela informou, sentando-se ao meu lado. Encontraram mais evidências na casa. Vanessa estava planejando isso há anos. Descobriram um diário onde ela detalha como conheceu Lucas, especificamente porque sabia que você tinha dinheiro. Ela pesquisou sua família antes mesmo de, acidentalmente, esbarrar nele naquela convenção. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Tudo foi planejado desde o início? Sofia assentiu tristemente. Ela já fez isso antes. Encontraram registros de 2 casamentos anteriores, sob nomes diferentes. Em ambos os casos, os maridos morreram de causas naturais após ela conseguir acesso a seus bens. Ela era mais cuidadosa antes, mais paciente. Desta vez, ficou gananciosa, quis acelerar o processo. Olhei para meu filho, dormindo sem saber que seu casamento inteiro havia sido uma farsa elaborada, um prelúdio para seu próprio assassinato. Como vou contar isso a ele? Murmurei, mais para mim mesma do que para Sofia. Com gentileza e verdade, ela respondeu. Ele merece saber tudo, por mais doloroso que seja. Foi na tarde do 3º dia que Lucas finalmente abriu os olhos. Eu tinha cochilado na cadeira ao lado da cama, exausta após noites praticamente sem dormir. Um leve aperto em minha mão me despertou. Mãe? A voz estava rouca, quase inaudível, mas era a voz dele. Abri os olhos para encontrar Lucas me olhando, confuso, mas consciente. Lucas! Exclamei, levantando-me tão rápido que fiquei tonta. Graças a Deus! Como você está se sentindo? Confuso! Ele murmurou, tentando se situar. O que aconteceu? Onde estou? Você está no hospital. Teve um colapso no escritório. Apertei o botão para chamar a enfermeira. Seus olhos percorreram o quarto, procurando algo ou alguém. Onde está Vanessa? A pergunta que eu temia. Como contar a verdade sem destruí-lo completamente? Antes que pudesse responder, Sofia e Dr. Mendes entraram no quarto. Senhor. Oliveira, que bom vê-lo acordado, disse o médico, aproximando-se para verificar seus sinais vitais. Sou o Dr. Mendes. Você se lembra do que aconteceu antes de chegar aqui? Lucas franziu a testa, concentrando-se. Estava no escritório. Me senti tonto, com dor no peito. Pensei que fosse outro episódio de estresse, mas era pior. Lembro de alguém gritando por uma ambulância e depois... nada. É normal não se lembrar, o médico assegurou. Você teve uma parada cardíaca. Felizmente, a equipe de emergência conseguiu ressuscitá-lo rapidamente. Parada cardíaca? Lucas parecia genuinamente chocado. Mas tenho só 38 anos. Como isso é possível? Dr. Mendes olhou para mim, um olhar silencioso perguntando se deveria continuar. Assenti levemente. Sr. Oliveira, encontramos níveis extremamente elevados de digoxina no seu sangue. É um medicamento para o coração que, quando administrado sem necessidade médica e em doses elevadas, pode causar exatamente os sintomas que você vinha experimentando, culminando em parada cardíaca. Lucas piscou algumas vezes, processando a informação. Eu não tomo remédios para o coração. Sabemos disso, Sofia interveio gentilmente. A digoxina foi administrada a você sem seu conhecimento, por um longo período. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Pude ver nos olhos de Lucas o momento exato em que a compreensão começou a surgir. O que você está dizendo? Ele perguntou lentamente, sua voz mais firme agora. Alguém me... envenenou? Peguei sua mão, apertando-a entre as minhas. Lucas, há algo que você precisa saber e vai ser muito difícil de ouvir.
Contei a ele tudo, tentando ser o mais delicada possível, mas sem omitir a verdade. Falei sobre a ligação fria de Vanessa, sobre Sofia me interceptando no corredor, sobre a conversa que ouvi, sobre as evidências que encontramos na casa deles, sobre a prisão em flagrante, enquanto ela tentava injetar uma dose letal no soro dele. Durante toda a minha narrativa, Lucas permaneceu em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções: descrença, choque, raiva e, finalmente, uma dor tão profunda que era quase física. Isso não pode ser verdade, ele finalmente disse, sua voz quebrando. Vanessa me ama. Estamos juntos há 5 anos. Ela cuida de mim, ela... Sua voz falhou ao lembrar. Ela preparava meu suco todas as manhãs. O suco onde ela misturava os comprimidos triturados de digoxina, completei suavemente. Lucas, eu sei que é impossível de acreditar. Também não queria acreditar. Mas as provas são incontestáveis. Temos as gravações dela confessando, temos os comprimidos que ela guardava, temos os documentos onde ela planejava o que fazer com seus bens após sua morte. E os resultados toxicológicos são claros, acrescentou o Dr. Mendes. Seu corpo estava sendo sistematicamente envenenado há meses, talvez mais. É um milagre que tenha sobrevivido tanto tempo. Lucas fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Nunca tinha visto meu filho chorar assim desde que era criança. Era como se algo fundamental dentro dele tivesse se quebrado. Por quê? Ele sussurrou. Por que ela faria isso? Dinheiro, respondi simplesmente. A casa, o investimento na empresa, suas contas bancárias. Ela estava planejando transferir tudo para o nome dela antes que fosse tarde demais. Descobrimos que ela já fez isso antes, acrescentou Sofia gentilmente. Com outros maridos, outros nomes. Lucas me olhou, seus olhos subitamente arregalados. A empresa... Os 200 mil que você investiu. Não se preocupe com isso agora, eu disse rapidamente. O importante é que você está vivo, que a pegamos a tempo. Meu Deus, mãe, eu quase perdi tudo. Eu quase te deixei sem nada. E eu fui tão horrível com você nos últimos anos. A culpa em seu rosto era devastadora. Não foi sua culpa, insisti. Ela te manipulou, te envenenou, não apenas com medicamentos, mas com mentiras sobre mim, sobre todos que se importavam com você. Ela dizia que você era controladora, que queria nos separar. Ele admitiu, envergonhado. Que você não a respeitava, que criticava tudo que ela fazia. No começo eu não acreditava, mas ela continuava insistindo, mostrando provas, mensagens suas que ela tinha distorcido, situações que ela reinterpretava. E então, quando comecei a me sentir doente, ela dizia que seu estresse por causa dos problemas com você estava afetando minha saúde. A crueldade da manipulação era quase incompreensível. Vanessa não só havia envenenado o corpo de Lucas, mas também sua mente, virando-o contra sua própria mãe, isolando-o de todos que poderiam notar o que estava acontecendo. Me perdoe, mãe, ele sussurrou, segurando minha mão com força. Como pude ser tão cego? Como pude tratá-la daquela maneira? Não há nada para perdoar, respondi, acariciando seu rosto como fazia quando ele era pequeno. Você foi vítima, Lucas. Ela era uma predadora habilidosa, sabia exatamente o que estava fazendo. O doutor Mendes gentilmente interrompeu nosso momento. Precisamos fazer mais alguns exames agora que você está acordado. E você precisa descansar, Sr. Oliveira. Seu corpo ainda está se recuperando. Nos dias seguintes, Lucas melhorou rapidamente. À medida que a digoxina era eliminada de seu sistema, sua cor retornava, sua força aumentava, mas as feridas emocionais seriam muito mais lentas para cicatrizar. A detetive Helena visitou o hospital para colher o depoimento de Lucas. Ele ouviu em silêncio chocado enquanto ela detalhava a extensão do plano de Vanessa,
Como ela havia pesquisado sua família antes mesmo de conhecê-lo, como tinha planejado meticulosamente seu encontro casual na convenção, como cada passo de seu relacionamento havia sido calculado para ganhar sua confiança e, eventualmente, acesso a seu dinheiro. Encontramos diários onde ela detalha tudo, explicou Helena. Ela se gabava de como era fácil manipular você, de como você acreditava em tudo que ela dizia. Chamava você de termos pouco lisonjeiros. Lucas assentiu, seu rosto uma máscara de dor contida. E os outros maridos que você mencionou? 2 que confirmamos até agora. Ambos morreram de aparentes causas naturais. Problemas cardíacos, coincidentemente. Estamos exumando os corpos para verificar se também foram envenenados. Ela usava nomes diferentes, documentos falsos. Seu nome verdadeiro é Camila Peixoto. Camila, não Vanessa. Até o nome era uma mentira. Ela vai para a prisão por muito tempo, Helena nos assegurou. As evidências são esmagadoras. O promotor está confiante de que conseguirá uma condenação por tentativa de homicídio em primeiro grau, além de fraude, falsificação de documentos e provavelmente mais acusações à medida que a investigação avança. E se encontrarem provas de que os outros maridos foram assassinados? Perguntei. Helena me olhou com seriedade. Então enfrentará acusações de homicídio também, potencialmente prisão perpétua. 2 semanas após o colapso, Lucas recebeu alta do hospital. Não havia como ele voltar para a casa que dividira com Vanessa. Era um lugar cheio de memórias envenenadas, literalmente. Insisti que ele ficasse comigo em meu pequeno apartamento. Só até você se recuperar completamente, argumentei, embora secretamente estivesse feliz por tê-lo perto novamente. Depois, você decide o que quer fazer. Meu apartamento tinha apenas 2 quartos, e o de hóspedes era minúsculo, mas Lucas não reclamou. Havia algo comovente em ver meu filho adulto novamente sob meu teto, permitindo-me cuidar dele como eu fazia quando ele era criança. As primeiras noites foram difíceis. Ele acordava gritando de pesadelos, onde Vanessa estava ao lado de sua cama, seringa em mão. Outras vezes, o encontrava sentado na sala escura, olhando para o nada, perdido em pensamentos. Como não percebi? Ele me perguntou uma noite, enquanto compartilhávamos um chá antes de dormir. 5 anos, mãe. 5 anos vivendo com alguém que estava ativamente tentando me matar. Como pude ser tão estúpido? Você não foi estúpido, insisti. Você foi confiante e amoroso, são qualidades, não defeitos. Ela era a predadora, Lucas. Ela estudou você, encontrou suas vulnerabilidades e as explorou. É o que pessoas como ela fazem. Eu te afastei, ele disse, a voz embargada. Minha própria mãe, a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, não importa o quê. E eu acreditei nas mentiras dela sobre você. Ela te drogou, te envenenou, afetou sua capacidade de pensar claramente. Ele balançou a cabeça. Ainda assim, devia ter enxergado a verdade. Devia ter percebido que você nunca faria as coisas das quais ela te acusava. Durante aquelas semanas de recuperação, Lucas e eu reconstruímos nossa relação. Conversamos sobre os anos perdidos, sobre os mal-entendidos, sobre as pequenas e grandes manipulações que Vanessa havia usado para nos separar. Foi doloroso, mas também curador. Ele me contou como ela sutilmente distorcia minhas palavras e ações, como plantava dúvidas sobre minhas intenções, como criava pequenos conflitos e depois os ampliava. Sua mãe ligou hoje, mas eu disse que estávamos ocupados. Ela diria casualmente. Ela parecia irritada, como sempre. Pequenas mentiras, repetidas constantemente, até que ele começou a acreditar nelas. E enquanto Lucas se recuperava fisicamente, começamos a tratar também dos danos financeiros. O dinheiro que eu havia investido na empresa dele, quase todas as minhas economias, estava seguro, já que Vanessa não conseguiu completar as transferências fraudulentas que planejava. Vou devolver cada centavo, mãe, Lucas prometeu, com juros. Não se preocupe com isso agora, respondi.
Primeiro, vamos colocar você de pé novamente. Mas ele insistiu. Não, isso é importante. Você investiu em mim, confiou em mim, mesmo quando eu não merecia. Vou honrar isso. Um mês após sua alta, o julgamento de Vanessa, ou melhor, Camila, começou. O promotor nos avisou que seria difícil, que teríamos que reviver toda a experiência traumática, mas que o caso era forte. Ela contratou um advogado caro. Ele nos informou. Vai tentar alegar que os remédios eram para tratar uma condição cardíaca que você tinha, mas não sabia. Vai tentar desacreditar as gravações, alegar que foram tiradas de contexto. Mas e os documentos? Perguntei. O plano de sucessão? As anotações detalhadas de dosagem? Sim, essas são as evidências mais fortes que temos. E claro, o fato de que a pegamos em flagrante, tentando injetar uma dose letal no soro dele. Entrar no tribunal naquele primeiro dia foi uma das coisas mais difíceis que já fizemos. Lucas e eu caminhamos lado a lado, de cabeças erguidas, determinados a enfrentar a mulher que quase destruiu nossas vidas. A primeira vez que vi Vanessa, ou Camila, como agora sabíamos ser seu nome verdadeiro, no tribunal, quase não a reconheci. Não havia mais nada da mulher elegante e sofisticada que eu conhecera. Seu uniforme laranja da prisão parecia engoli-la. Seu cabelo, antes perfeitamente arrumado, estava sem brilho e preso num rabo de cavalo severo. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes, permaneciam calculistas, frios, observando a todos como um predador avaliando suas presas. Quando ela viu Lucas, algo brilhou em seu olhar. Não arrependimento ou remorso, mas uma espécie de raiva fria, como se ele tivesse sido o culpado por seu plano ter falhado. Ela teve a audácia de sorrir para ele, um sorriso pequeno e íntimo, como se compartilhassem um segredo. Vi Lucas endurecer ao meu lado, sua mão apertando a minha com tanta força que quase doeu. O julgamento durou 3 semanas excruciantes. O promotor apresentou o caso metodicamente. As evidências toxicológicas, os diários detalhados de Camila, os documentos de transferência fraudulentos, os registros de compra de digoxina em farmácias online duvidosas, os depoimentos de ex-colegas de trabalho de Lucas que notaram sua deterioração gradual. Sofia testemunhou sobre como havia reconhecido os sinais de envenenamento, relembrando a tragédia de sua própria irmã. Doutor Mendes explicou em termos médicos precisos como a digoxina afetava o corpo humano, como os sintomas podiam se assemelhar a estresse crônico ou problemas cardíacos naturais, e como Lucas esteve perigosamente perto da morte. Quando chegou minha vez de testemunhar, subi ao banco das testemunhas com as pernas tremendo, mas a voz firme. Contei sobre a ligação fria de Camila, sobre Sofia me interceptando no corredor, sobre a conversa horripilante que ouvi. Descrevi como encontrei a caixa metálica no escritório, como vi os frascos de comprimidos sem rótulo, como fotografei o plano de sucessão. Durante meu testemunho, observei Camila. Ela mantinha uma expressão neutra, quase entediada, mas seus olhos nunca deixavam os meus. Quando descrevi como ela havia manipulado Lucas para afastá-lo de mim, vi um pequeno sorriso se formar no canto de seus lábios. Ela estava orgulhosa do que havia feito. O advogado de defesa tentou me desacreditar, claro. Insinuou que eu tinha ciúmes do relacionamento deles, que inventei tudo por vingança, que as gravações poderiam ter sido fabricadas. Senhora Martinez, ele inquiriu, não é verdade que você nunca aceitou completamente o casamento de seu filho? Isso é absolutamente falso, respondi com firmeza. Fiquei genuinamente feliz quando Lucas encontrou alguém. Dei dinheiro para a casa deles, participei do casamento com entusiasmo, tentei construir um relacionamento com ela. Foi Camila quem começou a me afastar sistematicamente. E não é verdade que você desaprovava os gastos do casal? Que criticava o estilo de vida deles? Nunca critiquei como eles gastavam seu próprio dinheiro. Apenas me preocupei quando Lucas começou a parecer doente e, mesmo assim, ela insistia que era apenas estresse. O momento mais difícil, porém, foi o testemunho de Lucas.
Vê-lo reviver a traição, o abuso, o envenenamento, foi quase insuportável para mim como mãe. Ele descreveu como começou a se sentir mal gradualmente, como Vanessa sempre tinha uma explicação pronta. Estresse, excesso de trabalho, má alimentação. Como ela insistia em preparar seu suco saudável especial todas as manhãs, que ele bebia fielmente, confiando que sua esposa amorosa só queria o melhor para ele. Quando foi a primeira vez que você percebeu que algo poderia estar realmente errado? Perguntou o promotor. Lucas respirou fundo. Cerca de 3 meses antes da minha hospitalização, comecei a ter episódios de confusão mental. Esquecia coisas simples, perdia o raciocínio no meio de frases. Uma vez, não consegui lembrar o caminho para casa vindo do trabalho, um trajeto que faço há anos. Liguei para Vanessa, assustado, e ela veio me buscar. Sugeri consultar um médico, mas ela insistiu que era apenas estresse, que eu precisava descansar mais. Prometeu cuidar de mim. Ele riu amargamente. E ela cuidou, à sua maneira. E o seu relacionamento com sua mãe durante esse período? Lucas abaixou a cabeça envergonhado. Vanessa me convenceu, ao longo dos anos, que minha mãe era controladora, crítica, que tentava nos separar. Pequenas mentiras, distorções da realidade, comentários sutis. Até que comecei a ver minha própria mãe através dos olhos dela. Afastei-me da única pessoa que realmente se importava comigo. Quando o advogado de defesa teve sua chance, atacou impiedosamente. Senhor Oliveira, não é possível que sua esposa estivesse genuinamente preocupada com sua saúde? Que os medicamentos eram legítimos, apenas mal administrados? Digoxina em doses crescentes, administrada secretamente no meu suco, documentada em um diário onde ela registrava meus sintomas como progresso? Um plano detalhado sobre como transferir meus bens após minha morte? Acho que não. E esses documentos não poderiam ter sido criados após sua hospitalização, talvez por alguém que quisesse incriminá-la? Lucas olhou diretamente para Camila. Você foi pega em flagrante tentando injetar uma dose letal no meu soro enquanto eu estava inconsciente no hospital. As câmeras registraram tudo. Como explica isso? O advogado tentou objetar, mas o dano já estava feito. A defesa ainda tentou argumentar que as evidências haviam sido adulteradas, que a motivação financeira era circunstancial, que Lucas poderia ter problemas cardíacos desconhecidos que justificassem a digoxina. Mas a combinação de provas físicas, gravações e, principalmente, o flagrante no hospital era impossível de refutar. O golpe final veio quando a promotoria apresentou evidências recém-descobertas sobre seus casamentos anteriores. Exames de tecido dos corpos exumados confirmaram. Ambos os ex-maridos apresentavam níveis elevados de digoxina. Ela havia usado o mesmo método, a mesma substância, o mesmo plano cuidadoso. No último dia do julgamento, o juiz permitiu que as famílias das outras vítimas estivessem presentes. 2 mulheres de meia-idade sentaram-se atrás de nós. Mães que, diferente de mim, não tiveram a chance de salvar seus filhos. Seus olhares carregavam um misto de dor e alívio por finalmente conhecerem a verdade, por finalmente verem justiça sendo feita. Segurei a mão de Lucas quando o júri retornou após apenas 3 horas de deliberação. O veredito foi unânime, culpada de todas as acusações. Camila Peixoto, disse o juiz, olhando-a severamente. Você foi considerada culpada de tentativa de homicídio em 1º grau, fraude, falsificação de documentos e administração criminosa de substâncias tóxicas. Considerando a natureza premeditada de seus crimes, as evidências de crimes anteriores similares e sua total falta de remorso, a sentença deste tribunal é de 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 25 anos. Camila permaneceu impassível ao ouvir sua sentença, como se nada daquilo realmente a afetasse. Quando os guardas se aproximaram para levá-la, ela finalmente olhou para Lucas. Foi divertido enquanto durou, querido, ela disse com um sorriso que gelou meu sangue.
Pena que você não aguentou até o final do jogo. Lucas não respondeu. Apenas segurou minha mão com mais força enquanto a observávamos sair da sala, sabendo que ela passaria as próximas décadas atrás das grades. Saímos do tribunal para enfrentar uma pequena multidão de repórteres. O caso havia recebido cobertura nacional tanto pela natureza chocante do crime quanto pelos detalhes sórdidos de sua história de assassinatos anteriores. Lucas, que sempre odiou a atenção pública, surpreendeu-me ao parar e fazer uma breve declaração. Hoje, a justiça foi feita não apenas para mim, mas também para as outras vítimas de Camila Peixoto. Espero que minha experiência sirva de alerta. Predadores como ela existem e frequentemente se escondem atrás de sorrisos e demonstrações de amor. Sou imensamente grato à minha mãe, cuja intuição e coragem salvaram minha vida, e à enfermeira Sofia Torres, que reconheceu os sinais do que estava acontecendo. Sem elas, eu não estaria aqui hoje. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Se há algo que aprendi com tudo isso, é o valor do amor genuíno, não aquele que cobra, manipula ou isola, mas o que apoia, respeita e protege. Minha mãe me mostrou a diferença, e nunca mais esquecerei essa lição. Enquanto nos afastávamos do tribunal, senti um misto de emoções. Alívio pelo fim do pesadelo, gratidão por ter meu filho de volta e uma tristeza profunda pelas vidas que Camila havia destruído ao longo dos anos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lucas vendeu a casa que dividira com Camila. Nem ele nem eu conseguíamos olhar para aquele lugar sem lembrar do horror que vivemos. Com parte do dinheiro da venda, ele comprou um pequeno apartamento mais próximo ao meu. O restante insistiu em me devolver. Não apenas o que você investiu na empresa, ele explicou, mas tudo o que você gastou com a entrada da casa, com juros. Lucas, isso não é necessário. É sim, mãe. Não é apenas sobre o dinheiro, é sobre reconstruir a confiança, honrar seus sacrifícios. Por favor, aceite. Aceitei, embora parte de mim ainda quisesse protestar. Mas entendi que, para ele, esse gesto era parte fundamental do processo de cura, de redenção. A empresa de consultoria dele, que quase foi à falência durante sua doença, começou lentamente a se recuperar. Lucas manteve-se transparente sobre o que havia acontecido, e, surpreendentemente, muitos clientes permaneceram leais. Alguns até compartilharam histórias semelhantes de manipulação e abuso, criando uma inesperada rede de apoio. Em um gesto que me emocionou profundamente, Lucas decidiu criar uma fundação com parte dos lucros da empresa. Ele a chamou Projeto Sofia, em homenagem à enfermeira que reconheceu os sinais de envenenamento. A fundação oferece recursos educacionais para profissionais de saúde aprenderem a identificar sinais de abuso e envenenamento intencional, além de apoio legal e psicológico para vítimas. Sofia Torres tornou-se consultora do projeto, compartilhando sua experiência pessoal e profissional. Se tivesse existido algo assim quando minha irmã estava sendo envenenada, ela me disse uma vez, durante um café, talvez ela ainda estivesse viva hoje. A dor de Lucas era diferente, mais profunda em certos aspectos. Não era apenas a traição física, o envenenamento sistemático de seu corpo. Era a traição emocional, a descoberta de que 5 anos de sua vida haviam sido construídos sobre uma mentira elaborada, que cada "eu te amo" havia sido parte de um plano cuidadosamente orquestrado para matá-lo. Ele começou a fazer terapia 2 vezes por semana, trabalhando não apenas o trauma da quase-morte, mas também as questões de confiança que inevitavelmente surgiram. Como confiar novamente depois de algo assim? Como acreditar no amor de alguém quando foi enganado de forma tão completa e devastadora? O terapeuta diz que levarei anos para processar tudo isso completamente. Ele me confidenciou certa noite, enquanto jantávamos em meu apartamento. Nossos jantares de domingo haviam voltado, uma tradição restaurada que ambos valorizávamos profundamente agora, que provavelmente nunca confiarei da mesma forma novamente. Isso não é necessariamente ruim, respondi. Confiança cega pode ser perigosa.
Mas não confiar em ninguém também é uma prisão. Há um equilíbrio a ser encontrado. Você confia em alguém depois que papai morreu? Ele perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Pedro havia morrido há 7 anos, e embora tenha tido alguns encontros casuais desde então, nunca permiti que ninguém se aproximasse realmente. Confio em você, respondi honestamente, e em alguns amigos próximos. Em relação a relacionamentos românticos, acho que tenho medo, não da traição, mas de perder novamente. Seu pai foi o amor da minha vida. Não sei se sou capaz de abrir meu coração desse jeito outra vez. Lucas assentiu, compreensivo. Acho que entendo isso agora. É como se houvesse uma parede que não consigo derrubar, não importa quanto tempo passe. Tenho medo de que, se algum dia me apaixonar novamente, estarei apenas me preparando para mais dor. A diferença, disse eu segurando sua mão, é que seu pai me amava genuinamente. O que você teve com ela não foi amor verdadeiro. Foi uma ilusão criada para te machucar. Você ainda não experimentou o amor autêntico, recíproco, aquele que cura em vez de ferir. Ele considerou minhas palavras por um momento. Talvez um dia, disse finalmente com um leve sorriso. Mas por enquanto, estou bem assim. Tenho a empresa, o projeto Sofia e tenho você. É o suficiente. 1 ano após o julgamento, recebemos uma ligação inesperada da detetive Helena. Ela queria nos encontrar para discutir novos desdobramentos no caso. Nos reunimos em um café tranquilo no centro da cidade. Estivemos investigando mais a fundo o passado de Camila, ela explicou, abrindo uma pasta sobre a mesa. E encontramos algo que achamos que vocês deveriam saber. Ela nos mostrou fotografias de uma jovem Camila, com outro nome, outro visual, mas os mesmos olhos calculistas. Ela estava envolvida em um esquema de golpes românticos há pelo menos 15 anos. Encontramos registros de pelo menos 3 identidades diferentes antes de Vanessa. E antes dos maridos que ela assassinou? Perguntei. Helena assentiu gravemente. Exatamente. Parece que ela foi aprimorando seus métodos ao longo dos anos. Começou com golpes financeiros simples, depois passou para manipulações mais complexas e, finalmente, para o assassinato sistemático. Lucas estudou as fotografias, seu rosto pálido. Como ela conseguiu criar tantas identidades falsas sem ser pega? Ela é extremamente inteligente e meticulosa, explicou Helena. Usava documentos roubados, modificados. Nunca ficava tempo suficiente em um lugar para levantar suspeitas. E escolhia cuidadosamente suas vítimas, homens bem-sucedidos, frequentemente sem família próxima ou com relacionamentos familiares complicados que ela poderia explorar. Como eu, murmurou Lucas. Depois que papai morreu, éramos apenas eu e minha mãe, e ela trabalhou duro para me afastar dela. Exatamente. Mas você teve algo que as outras vítimas não tiveram. Uma mãe que se recusou a desistir, que percebeu o que estava acontecendo. Helena olhou para mim com respeito. A maioria das vítimas estava completamente isolada quando morreu. Não havia ninguém para fazer perguntas, para suspeitar. A conversa com Helena me deixou pensativa. Por que eu havia suspeitado quando tantos outros não o fizeram? Não foi apenas o telefonema frio de Camila ou a intervenção oportuna de Sofia. Foi algo mais profundo, mais instintivo. Acho que sempre senti que algo estava errado, confessei a Lucas mais tarde. Mas duvidei de mim mesma. Pensei que estava sendo uma sogra típica, ciumenta e controladora, exatamente como ela me pintava. Você sempre teve bons instintos, mãe, ele respondeu. Lembra quando eu tinha 16 anos e queria viajar com aqueles amigos para a praia? Você disse que não confiava neles, e eu fiquei furioso. Depois descobrimos que eles foram presos por posse de drogas naquela mesma viagem. Ri da memória. Ou quando você queria investir todas as suas economias naquela startup que parecia perfeita demais para ser verdade? E era, ele completou sorrindo. A empresa faliu 6 meses depois. Você me salvou de perder tudo. Acho que é isso que mães fazem, refleti. Sentimos quando algo está errado, mesmo quando não conseguimos explicar exatamente o que.
É um instinto de proteção que nunca desaparece, não importa a idade do filho. 18 meses após a prisão de Camila, a vida havia encontrado uma nova normalidade. Lucas estava completamente recuperado fisicamente. Sua empresa prosperava e o projeto Sofia havia se expandido para 3 estados, oferecendo treinamento em dezenas de hospitais. Nossa relação, antes fragilizada pelas manipulações de Camila, estava mais forte do que nunca. Não apenas como mãe e filho, mas como amigos, parceiros em uma jornada de cura que transformou ambos. Em uma tarde de domingo, durante nosso jantar semanal, Lucas parecia particularmente pensativo. Depois de alguns minutos em silêncio, ele finalmente falou. Conheci alguém. Tentei controlar minha reação imediata, um misto de alegria e preocupação. Mesmo? Quem é ela? Diana. É professora de História na universidade local. Nos conhecemos em um evento beneficente do Projeto Sofia. Ela estava representando um grupo de apoio a vítimas de violência doméstica. Incentivei quando ele fez uma pausa. E nós conversamos. Só isso por enquanto. Ele sorriu levemente. Nem sei se é algo romântico ou apenas uma amizade. Mas é a primeira vez desde tudo que aconteceu, que me sinto confortável falando com alguém assim. Alcancei sua mão sobre a mesa. Estou feliz por você, Lucas. Realmente feliz. Estou aterrorizado, ele admitiu. Cada vez que penso em confiar em alguém novamente, lembro de como fui enganado antes, de como não vi os sinais que estavam bem na minha frente. É compreensível ter medo, mas não pode deixar que o que Camila fez defina o resto da sua vida. Não pode dar a ela esse poder. Sei disso racionalmente. Mas então penso, e se acontecer novamente? E se eu for tão cego quanto antes? Você não é a mesma pessoa que era antes, lembrei-o gentilmente. Passou por algo terrível e sobreviveu. Isso te deu uma sabedoria que não tinha. Além disso, acrescentei com um sorriso, agora você tem uma mãe super vigilante que vai investigar qualquer namorada suspeita. Ele riu, a tensão momentaneamente quebrada. Isso é verdade. Qualquer futura pretendente terá que passar pelo escrutínio da Elaine Martinez, detetive particular. Exatamente, e não vou me deixar enganar por sorrisos bonitos e elogios falsos desta vez. Nas semanas seguintes, Lucas mencionava Diana ocasionalmente, sempre com cautela, como se testando as águas de sua própria reação. Eles haviam tomado café algumas vezes, almoçado juntos na universidade. Nada romântico ainda, apenas uma amizade em desenvolvimento. Ela sabe sobre... tudo? Perguntei certa vez. Sabe, foi uma das primeiras coisas que contei a ela. Achei que era importante ser transparente desde o início. E como ela reagiu? Com compaixão, mas sem pena. Foi refrescante. Ela não me tratou como uma vítima frágil, nem ficou horrorizada a ponto de se afastar. Apenas ouviu, fez algumas perguntas e depois mudamos de assunto. Como pessoas normais. Normal. Percebi quanto meu filho ansiava por normalidade depois de tudo que havia passado. Quanto ansiávamos os dois. Conheci Diana cerca de 2 meses depois, quando Lucas a trouxe para um de nossos jantares de domingo. Era uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos curtos, olhos inteligentes e um sorriso caloroso. Nada da beleza calculada de Camila, nada da sofisticação fria. Diana era autêntica, com roupas simples, risada fácil e uma aura de tranquilidade que imediatamente me agradou. Lucas fala muito sobre você, ela me disse enquanto ajudava a preparar a salada na cozinha. Sobre como você salvou a vida dele. Você é uma mulher incrível, Elaine. Apenas fiz o que qualquer mãe faria, respondi, embora secretamente tocada pelo elogio. Nem todas fariam, ela disse seriamente. Trabalho com vítimas de violência há 10 anos. Sei que nem sempre a família percebe os sinais ou consegue intervir, mesmo quando percebe. O que você fez foi excepcional. Conversamos facilmente durante o jantar. Diana era inteligente, bem-humorada, genuinamente interessada em nossas vidas.
Não havia nada do brilho superficial de Camila, nenhuma tentativa óbvia de impressionar ou manipular. Quando ela discordava de algo que Lucas dizia, fazia abertamente, sem medo de expressar sua própria opinião. E ele parecia apreciar isso, engajando-se no debate em vez de recuar. Depois que ela foi embora, Lucas me olhou expectante. Então, gostei dela, disse sinceramente. Muito. Mesmo? Havia uma vulnerabilidade em sua voz que me comoveu. Sim, ela parece real, genuína. Ele assentiu, pensativo. Essa é exatamente a palavra que eu usaria. Real, sem camadas de mentiras, sem personagens cuidadosamente construídos. Apenas Diana, com suas virtudes e defeitos, sem esconder nada. É assim que deve ser, concordei. Relacionamentos reais não são perfeitos. São complicados, às vezes difíceis, mas honestos. Nos meses seguintes, observei com cautela, mas também com esperança, enquanto a amizade entre Lucas e Diana evoluía lentamente para algo mais. Eles começaram a sair regularmente, a compartilhar interesses, a construir uma conexão genuína. Lucas procedia com extrema cautela, quase dolorosamente lento. Diana, compreendendo seu passado, respeitava esse ritmo, nunca pressionando, sempre transparente sobre seus próprios sentimentos e intenções. Ela é paciente comigo, Lucas me contou. Não se ofende quando preciso verificar algo que ela disse, ou quando faço perguntas que podem parecer desconfiadas. Ela entende que não é sobre ela, mas sobre o trauma que carrego. 6 meses após se conhecerem, eles oficializaram o namoro. Foi um grande passo para Lucas, um salto de fé que exigiu coragem considerável. No mesmo período, fiz minha própria descoberta surpreendente. Dr. Mendes, que havia tratado Lucas durante sua recuperação, me convidou para um café. O que começou como uma conversa sobre o Projeto Sofia, no qual ele havia se tornado consultor médico voluntário, gradualmente transformou-se em algo mais pessoal. Aos 65 anos, viúvo há 10, Armando Mendes era um homem gentil, inteligente e dedicado. Em muitos aspectos, ele me lembrava Pedro, não em aparência ou maneirismos específicos, mas na integridade, na compaixão, na forma como valorizava conexões genuínas. Nossos cafés tornaram-se regulares, depois expandiram-se para jantares ocasionais, passeios no parque, visitas a exposições de arte. Não era exatamente um romance. Ambos tínhamos cicatrizes demais, histórias demais para correr para algo assim. Era uma amizade confortável, com potencial para mais, desenvolvendo-se em seu próprio ritmo cauteloso. Quando finalmente contei a Lucas, ele reagiu com surpresa, depois com um sorriso compreensivo. Mamãe tem um namorado, ele brincou, revertendo completamente nossos papéis tradicionais. Não é bem assim, protestei, sentindo-me estranhamente tímida. Somos amigos. Amigos que jantam juntos 2 vezes por semana e vão a concertos de música clássica? Ele ergueu uma sobrancelha, ainda sorrindo. Estamos explorando possibilidades, admiti finalmente. Nada definido ainda. Estou feliz por você, disse Lucas com sinceridade. Dr. Mendes é um homem bom. E depois de tudo que você fez por mim, merece encontrar sua própria felicidade. Tenho medo, confessei, surpresa com minha própria vulnerabilidade. Não tive ninguém desde seu pai. Não sei se consigo abrir meu coração novamente. Lucas segurou minha mão, repetindo minhas próprias palavras de volta para mim. É compreensível ter medo, mas não pode deixar que o medo defina o resto da sua vida. Sorri ao reconhecer o conselho. Quando ficou tão sábio? Aprendi com a melhor, ele respondeu apertando minha mão. 2 anos após a prisão de Camila, quando parecia que finalmente estávamos nos libertando de sua sombra, recebemos notícias perturbadoras. A detetive Helena nos ligou para informar que Camila havia tentado suicídio na prisão. Tinha sobrevivido, mas o incidente provocara uma revisão de seus privilégios e condições de